Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o Supremo Tribunal Federal parece que perdeu o senso de vez. E parece que está numa verdadeira marcha da insensatez. No dia de ontem, resolve censurar uma reportagem de um veículo de comunicação e também um site, censurando 2 veículos de comunicação, a revista Cruzoé e o site O Antagonista. Ora, há outros meios, se a pessoa achar que está sofrendo uma injustiça, de buscar reparação. Pode-se entrar na justiça, pode-se abrir um processo de indenização na justiça, buscar danos morais, buscar direitos de resposta, mas não censurar 2 veículos de comunicação. No dia de hoje, o Supremo Tribunal Federal vai além. Resolve fazer mandados de busca e apreensão em residências de pessoas, única e exclusivamente porque essas pessoas emitiram uma opinião e uma posição contrária a que o Supremo Tribunal Federal gostaria de ver. Isso aí é inadmissível. Não dá para aceitar isso. O Supremo Tribunal Federal não pode emitir mandados de busca e apreensão contra uma pessoa, qualquer que seja ela, por uma questão de opinião. Seja ela de direita ou de esquerda, seja ela liberal, socialista, de que ideologia for. Eu, inclusive, fiz questão de ligar para o general Paulo Chagas para prestar minha solidariedade. Falei com ele agora há pouco. Isso é absolutamente inadmissível. Onde é que nós estamos? O Supremo Tribunal Federal não gosta de uma coisa, resolve fazer um mandado de busca e apreensão para intimidar uma opinião de um cidadão, seja ele quem for. Não dá para aceitar isso. E eu não gosto de generalizar, porque toda generalização leva a uma injustiça, e não tem nada na vida pior do que uma injustiça. Mas nesse caso, foi uma atitude absolutamente inaceitável que acabou que a instituição tomou. Uma pessoa tomou, um ministro tomou, mas acabou que tomou pela instituição. Outra coisa, essa casa aqui, ela não pode se isentar do seu papel. Essa casa tem o papel de fiscalizar. Eu assinei os 2 requerimentos para a instalação da CPI da Lava Toga aqui nessa casa. E assinarei quantos mais forem necessários. E tem gente que fala assim, não pode investigar outro poder. Não pode reformar decisões de um outro poder. Agora, do requerimento, que tem 13 fatos ali, 9 são pelo menos fatos procedentes e cabíveis de serem investigados, sim. E é responsabilidade do Senado Federal a fiscalização disso. Também vim a essa tribuna, fui um dos primeiros senadores a vir a essa tribuna cobrar que o presidente do Senado desengavetasse e analisasse os pedidos de impeachment dos ministros do STF. Por que não pode, assim, isso não é prejulgar, não. Isso é se analisar.
Quer dizer que vai ficar engavetado igual ficou nos últimos 4 anos? Não é correto isso. Então, mais uma vez, venho aqui solicitar, mais uma vez, que sejam desengavetados e analisados os pedidos de impedimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Que, aliás, quando eu fui candidato a presidente dessa casa, no início do ano, no meu discurso como candidato, esse foi um dos itens que eu coloquei no meu discurso. A análise dos pedidos de impedimento dos ministros do STF. Por último, e não menos importante, é importante também que essa casa altere a forma de escolha dos ministros dos tribunais superiores. Já falei isso aqui diversas vezes e volto a falar mais uma vez. Não pode ser correto um modelo onde o presidente indica quem vai julgar as ações do próprio presidente, do próprio governo desse. Alguns falam assim, mas a Suprema Corte norte-americana funciona assim. A Suprema Corte norte-americana não é tribunal penal, é apenas um tribunal constitucional. Nós temos que alterar a forma de escolha dos ministros dos tribunais superiores. Não é correto, não é bom para a cidadania brasileira que um governante escolhe aquele que vai julgar assuntos de interesse do próprio governante. Perdão. Isso não é bom, não é correto, não é o que melhor preserva o interesse público. Eu apresentei nessa casa, no início do meu mandato, em 2015, a PEC 52 de 2015, que altera a forma de escolha de ministros dos tribunais superiores, adotando concurso público de provas e títulos e para mandato de 5 anos, acabando a vitaliciedade, para que aquilo fosse um serviço temporário à sociedade brasileira de 5 anos. E não algo onde a pessoa se eternizasse naquele cargo. Quando a pessoa fica muito tempo num cargo, ela começa a se achar proprietária dele. É importante dar chance a outras pessoas, renovar, oxigenar o sistema. Então gostaria de ver essa PEC sendo apreciada aqui nessa casa. Se vai passar ou não faz parte da democracia, mas que fosse analisada. A PEC 52 de 2015, de minha autoria, que altera a forma de escolha de ministros dos tribunais superiores. Não só do STF, mas do STJ, do TCU. Que sistema maluco é esse, onde um presidente escolhe aquele que vai julgar suas próprias contas? Eu não acredito que alguém em sã consciência ache esse sistema um sistema justo ou normal. Então é preciso alterar isso. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Cumprimentos, senador Cajuru. Eu penso que o Senado Federal deve instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito da Lava Toga. Eu assinei os 2 requerimentos para a instalação da CPI da Lava Toga. Eu penso que o Senado também deve desengavetar e analisar os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal que aqui se encontram. Já falei isso ali na tribuna diversas vezes, já cobrei do presidente do Senado que isso fosse feito. E analisar não quer dizer prejulgar, não. Analisar quer dizer analisar, o que não pode é ficar engavetado. Então defendi naquela tribuna que o presidente do Senado fizesse o plenário analisar os pedidos de impedimento dos ministros do STF. Como Vossa Excelência, eu considero que o Poder Judiciário não pode ser um poder intocável como é hoje. E se fala muito em crise institucional, se fala muito em problema institucional. Problema institucional é o que ocorre hoje em setores do Poder Judiciário, com tráfico de influência, sim, claro. Um poder lento, caro, burocrático, onde se faz um pedido de vista e leva 1 ano para devolver aquele pedido de vista. Isso é que é um problema institucional. Agora, eu quero também me remeter um pouco
Então, sobre a questão do judiciário, eu defendo que essa casa instale a CPI da Lava Toga, assinei os 2 requerimentos e assinarei mais quantos forem necessários. Eu também. E penso que o presidente deve desengavetar e deve analisar os pedidos de impedimento dos ministros do STF. Agora, quero me remeter aqui ao início do pronunciamento de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência falou sobre o Senado Federal, sobre o Poder Legislativo. Eu penso que o Poder Legislativo não deve ficar com a sua pauta a reboque de um outro poder, a reboque do Poder Executivo. Esse país clama por algumas reformas, clama por uma reforma política, por exemplo. Nós temos um sistema político que privilegia o poder econômico, que dificulta a renovação. Por que nós não podemos fazer uma reforma política? Aqui existem vários projetos e PECs de parlamentares. Por que isso não pode ser colocado em votação? Tem que esperar uma pauta do Poder Executivo? Por que não pode o Poder Legislativo, como poder independente, cumprir o seu papel? É um poder independente, está na Constituição Federal. Por que tem que esperar o Poder Executivo propor algo? Então o Poder Legislativo deveria cumprir o seu papel e deveria votar aqui. Existem uma série de propostas de vários parlamentares, inclusive minhas. E minha também. Nós poderíamos fazer de Vossa Excelência e de outros. Vamos colocar em votação, se não passar faz parte da democracia. Claro. Mas vamos debater, vamos votar. Esse país precisa ter uma reforma tributária. Por que a reforma tributária tem que esperar o governo mandar uma reforma tributária? Por que não pode o Poder Legislativo votar os projetos que aqui estão? Claro. Existem vários projetos também de parlamentares versando sobre esse tema. Então, na minha visão, o Poder Legislativo deveria cumprir o seu papel perante a sociedade brasileira. Colocar aqui proposições de parlamentares que foram eleitos para estar aqui no Poder Legislativo e não esperar que venha alguma coisa do Poder Executivo. Existe uma série de proposições de parlamentares que reformariam esse sistema no país, o sistema político, o sistema tributário. Nós teríamos um sistema político mais justo, teríamos um sistema tributário simplificado, reduzindo a carga tributária para o cidadão a médio prazo. E existem uma série de outras mudanças que poderiam ser feitas. Então não precisa o Poder Legislativo esperar o Executivo mandar. Claro. Então o Poder Legislativo deveria cumprir o seu papel. Quando fizer isso, o Poder Legislativo terá o respeito da sociedade brasileira. Tenho certeza que não faltará da sociedade brasileira o respeito a esse parlamento quando esse parlamento fizer isso. Agora, enquanto ficar só esperando o Poder Executivo mandar isso, mandar aquilo, aí o Poder Legislativo está se apequenando. Ele vira um poder que simplesmente referenda o que vem do Executivo, ao invés de ter uma pauta sua em defesa dos interesses da sociedade brasileira. Então é essa a parte que eu queria fazer a Vossa Excelência e parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse tema aqui no plenário. A revista Cruzoé e ao site Antagonista, e quero aqui prestar minha solidariedade a esses 2 veículos de comunicação. Não cabe censura nesse país, não cabe o Supremo Tribunal Federal agir com corporativismo nesse caso. Se há uma matéria errada, se há uma injustiça, que se reponha a injustiça, que se entre na justiça, que se busque uma indenização. Há uma série de meios que se pode fazer isso, inclusive na própria justiça. Agora, o Supremo Tribunal Federal, porque um dos seus passou a ser alvo de uma matéria, agir assim, não me parece que esse é o melhor meio para a sociedade. Isso me parece corporativismo e não parece que não é assim que a gente vai contribuir para um Estado democrático de direito. A liberdade de expressão ela tem que ser preservada nesse país e são 2 veículos sérios e há na nossa legislação o direito de uma resposta, há na nossa legislação a possibilidade de pedidos de indenização no próprio Poder Judiciário. Agora o STF, quando age assim, ele não age a bem da democracia nesse país. Esse país está vivendo tempos estranhos e isso é mais um motivo para essa casa instalar
a CPI da Lava Toga e analisar os pedidos de impedimento dos ministros do STF. Analisar não quer dizer prejulgar. Analisar é analisar, se debruçar. O que não pode é estar engavetado como está e como ficou nos últimos 4 anos nessa casa. Eu assinei o pedido da CPI da Lava Toga e assinarei quantos forem necessários, porque eu penso que um papel do Poder Legislativo é o papel de fiscalizar. Então, sem generalizar, sem pré-julgar, eu acho que é importante que essa casa cumpra o seu papel em defesa da sociedade brasileira. E quero aqui prestar minha solidariedade a esses 2 veículos de comunicação.